apresenta Recado de Deus e Momento de Fé. Programa Rancho Fundo. Apresentação Daniel Reis. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 106. Boa noite você, internauta, você que está nos acompanhando aí pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Você que está ligando o seu radinho agora, seja bem-vindo também nessa nossa programação. Essa nossa programação hoje que está especial, está diferente, está para poder transformar, está para poder libertar, né? Hoje nós vamos vivenciar um lindo testemunho. Eu falo lindo testemunho, né? Porque quando a gente passa pela escuridão, pelas trevas, e quando a gente alcança a luz, isso é uma coisa linda, né? Uma coisa linda de se viver. Porque, mas lindo não, porque passou por tristeza, por dificuldade. Sim, às vezes precisamos passar por isso para que nós possamos adquirir força, para que nós possamos adquirir conhecimentos e para que nós possamos ajudar, né, o próximo. É isso que nós vamos vivenciar hoje aqui, um testemunho, não só para poder ajudar a si próprio, mas também para ajudar o próximo, porque aquele que faz como o cego Bartimeu, que abandona a vida velha e é curado e não volta para ela, ele segue a Jesus. Então esse testemunho nós vamos vivenciar isso hoje. Uma pessoa que foi transformada pelo poder de Deus, foi transformada pelo apoio da família e hoje serve ao Deus que o libertou, ao Deus que o transformou. Então é isso que nós precisamos fazer. Tem aquela história, né, dos 10 leprosos que Jesus curou e só um voltou para agradecer. Então nós precisamos tomar esses exemplos, né? Exemplos de Zaqueu, exemplo do cego Bartimeu, exemplo do leproso que voltou para agradecer. São esses exemplos que nós precisamos pegar para nós, porque a lepra, ela é uma situação em que a das piores, todo mundo exclui, ninguém chega perto, é considerado impuro, então é excluído totalmente da sociedade, né? O cego não vê. E Zaqueu era um homem de posse que não sabia que precisava da graça de Deus e Jesus sabia, e Jesus curou. Então esse mesmo Deus, nós vivenciamos esse Deus também hoje. O mesmo Deus que curou Bartimeu é o mesmo Deus que vai te curar e te libertar hoje. É ou não é, seu Toninho? Toninho está aqui junto com a gente hoje participando da programação. Fala aí, Toninho, se apresenta aí para nós aí hoje. Boa noite aos ouvintes da Candeias FM. Eu sou Toninho Janazzi, né, mais conhecido por Toninho Janazzi, filho do senhor Mário Janazzi, da Luci Lopes Janazzi, casada também com a Luci, né, Luci Moreira Janazzi, tem 2 filhas, né, a Fernanda e a Carolina. Isso, 2 Luci na vida, hein? 2 Luci na vida. Ô, glória! Ô, glória. Então, gente, o Toninho tá aqui para poder compartilhar com a gente. Toninho, nós tava aqui conversando aqui, você falou para mim que a primeira vez que você experimentou bebida já foi um porre, como é que é? A idade, como é que foi? Sim, Daniel, eu já tive, né, esse problema com bebida, já me acompanhava desde a adolescência, porque com 13, 14 anos, porque naquela época que a gente era jovem, né, os pais, a gente tinha muito respeito dos pais, e quando eu conheci o álcool pela primeira vez, foi num sábado de carnaval, né, com a minha turma e tudo, daquela turma ali de 10, 12 jovens, né, nós estávamos ali na pré-adolescência. O único que não foi para casa foi eu, e minha mãe teve que me buscar na rua, né? Nossa. Que já foi uma experiência assim, que dor, né? Traumática, né? Porque a minha mãe já veio de uma família também que teve os irmãos, problemas, né? Problema, e minha mãe tinha muito assim e foi assim uma coisa assim que a gente pensou assim, foi só um porre e tal, mas aquilo ali foi o começo de uma turbulência na minha vida. Entendi. Ali foi, como se diz, foi um gatilho, né? Disparou ali naquele momento ali, aí você viu a dor da sua mãe, mas ali, como se diz, o jovem, o adolescente, ele não preocupa muito com essas consequências, né? Com a dor alheia, né? E dali, como é que foi? Dali pra frente foi um... Sim,
ali foi o seguinte, eu não comecei assim, com a bebida todo dia, né? Mas quando eu já cheguei na adolescência, aí já comecei a gostar da bebida. No final de semana, passava às vezes, né, dias, meses sem beber, sem nada. Mas eu tinha um problema que eu não conhecia na época, né? Eu tinha esse problema que quando eu começava a beber, eu não sabia a hora de parar, né? A minha mãe sempre falou isso para mim, né? Ela me chamava a atenção, falava assim, olha, toma cuidado com a bebida. Você não sabe beber, você é esganado. Ela brincava comigo, né? E foi ali naquela vida de adolescente, de vez em quando pegava vamos falar no popular, né? Um porre daqui, dali. Aí comecei a já ali sentir ali que o álcool me fazia bem. Porque apesar de eu ser muito assim, conversar muito e tudo, eu tinha uma timidez com relação às pessoas, né? Por exemplo, com as namoradas e tudo. E o álcool, né? A gente vai tomando o álcool ali, bebia, ficava eufórico ali e achava que aquilo tudo era normal, tipo, né? a fase do macaquinho, né? Macaquinho, aquilo ali foi a vida e a vida foi passando, né? E ali eu no começo, né, passava meses, né, até 15 dias sem beber. Mas, porém, toda vez que bebia, embriagava, né? Esse foi um dos problemas que eu tive, né? E à medida que a vida foi passando, né, aí eu fui ficando já ali com meus 18, 19, 20 anos, e comecei a aumentar. Já no sábado e domingo, eu não ficava sem a bebida, né? Todo final de semana a gente tinha que beber para fazer alguma coisa. Se ia num baile, tinha que beber. Se tinha o futebol, eu jogava futebol, né? Já comecei a beber antes do futebol ali, devagarzinho. Trabalhava muito durante a semana, não bebia. E aquilo, todo mundo achava que normal. Beber no final de semana é normal. Mas, porém, como a vida o álcool ele vai pegando a gente devagarzinho, né? Sem sentir. Comecei a beber na sexta, né? Na sexta, sábado, domingo. Aí lá em casa, na fazenda, na Boa Vista, os mais antigos aí lembram, tinha futebol e tudo. E na quinta-feira a gente começava a treinar, né? Treinava toda quinta-feira o time da Boa Vista e tal. Aí eu já comecei a beber na quinta-feira, só para você ver como é que as coisas vai. Eu já comecei ali na dependência ali, né? Já para jogar o futebol eu tinha que beber. Na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, né? E foi passando, né? E sem ali, as pessoas de casa começaram a notar aquilo. E a gente não nota, né? A gente acha que aquilo é normal. Normal, tá. Normal, do jeito né? que tá bom. Do jeito né? que tá bom, né? Porque eu nunca parei de trabalhar, né? Achava que tá trabalhando, eu tinha direito de fazer beber, o que você quiser. né? Que eu quisesse, né? E porém a vida foi passando, conheci a minha esposa Lucy, né? Porém, toda vez que eu ia encontrar com a Lucy é da comunidade dos buraqueiros, eu nunca bebi para ir encontrar com a Lucy. Foi uma coisa que eu fiz e tal. E a Lucy não me conheceu nesse momento aí, né? Ela achava que tudo estava normal, mas já não estava. E eu conheci a Lucy, a gente depois se namorou, a gente se casou, né? E depois de casado, aí sim, aí as coisas foi complicando mais ainda. Eu tinha uma relação muito, muito difícil com meu pai, né? Tal, ali, eu morava na fazenda ali, e nós quase não tínhamos um diálogo nem nada e tal. E eu comecei a aumentar cada vez mais a bebida. Eu cheguei ali num ponto ali de já começar a beber a semana inteira, né? Comecei a beber a semana inteira à tarde e tal, e quando abriu o que eu notei, eu já estava bebendo de segunda a segunda, e cheguei a começar a beber de manhã cedo. Eu levantava e tinha que beber, né? Mas como você disse aí, né? Na minha vida teve duas Lucy, né? Duas Lucy. E quem conheceu minha mãe, né? A minha mãe sabe que a minha mãe era uma pessoa de oração
era uma pessoa que tinha uma fé... Sempre estava na igreja. Sempre estava na igreja, inamolável, né? E a minha mãe, quando eu chegava lá, que ela morava, entendeu? Eu chegava bêbado, né? Minha mãe, ela morria do coração, né? Porque ela Com teve certeza. problema na família, né? Perdeu o irmão, o outro irmão também era alcoólatra, né? E minha mãe, ela, com essa fé tudo, eu lembro direitinho, um dia eu cheguei muito bêbado lá em casa, né? A minha mãe ajoelhou nos meus pés e falou assim para mim: filho, eu não morro enquanto não te ver sóbrio. Aquilo ficou gravado na minha cabeça, até hoje eu falo para você. E eu tive essa mãe de muita oração e tive a minha esposa, né? Porque as minhas meninas, quando eu estava no auge do alcoolismo, eu tinha 2 filhas, uma com 5 e 7 anos, que era a Carolina e a Fernanda, né? E a Lucy, minha esposa, né? Devo muito a Deus, primeiro Deus, né? Mas devo Com muito a certeza. essas 2 pessoas. E a Lucy foi uma pessoa que aguentou muito, baralhada, certo? A Lucy me ajudou demais, né? Ela me ajudou e tal. Quando eu cheguei no ponto mesmo, que eu já não estava tinha noção já de quase mais nada, porque a minha vida se tornou um inferno. Eu falo que eu vivi um inferno, né? Porque quando você é um alcoólatra, que você é alcoólatra, a sua vida, né, ela se torna um inferno, Daniel, porque você já não tem mais prazer da bebida. A bebida já começa a te causar problemas físicos, mentais. Eu, por exemplo, para beber, eu dava vômito de manhã, aí você conseguia colocar ali uma dose de álcool no corpo, você achava que aquilo ali estava melhorando tudo, né? E a gente só indo pela sarjeta, né? No fundo do poço. Então eu tive esse problema muito sério na minha vida. Eu tive esse problema, né, que foi dolorido, né? Porque o alcoólatra, além dele sofrer fisicamente, né, ele perde a dignidade, ele perde o respeito. Eu tomei tapa na cara, as pessoas perderam o respeito de mim. As únicas pessoas que não perderam o respeito de mim foi minha esposa, a minha mãe e alguns membros da família, né? Esses não. Ainda via uma esperança, né? A gente, eu sou uma pessoa que eu me acho uma pessoa, vamos falar, razoavelmente boa, né? Mas isso me colocou no inferno. Não só a mim, porque o alcoólatra, além de conhecer o inferno, ele coloca todo mundo que está em volta da sua vida no inferno, né? Com certeza. Aquilo ali é muito triste, né? Ali, e com essa vida que eu fui levando ali, das minhas meninas, eu criei um trauma nas minhas meninas. Por isso, na Carolina nem tanto, mas na Fernanda, que era mais velha, né? Eu tive que resolver isso depois, né? E a vida foi passando, até que um dia, eu falo assim, que eu tive um caso, quando eu vejo a história de São Paulo apóstolo, né? Que Deus deu um tapa nele e ele caiu do cavalo. E aconteceu comigo, eu falei assim, Deus não vai me desamparar. Deus me desamparou. As orações da minha mãe, as orações da minha esposa, né? E todos aqueles que oravam por mim com fé. Um dia, Daniel, eu levantei cedo e enchi de comprimido, não sei que comprimido que eu tomei, e álcool por cima. Mandou ver. Mandei ver. E eu tive uma reação alérgica muito forte e tal. Eu vim aqui para Candeias, daqui fui mandado para Lavras, certo? Já daquele estágio mesmo, já fui desacordado daqui, passei por isso. E nesse período aí que eu tive esse problema, no hospital em Lavras, eu fiquei, quando eu acordei, que eu tive problema, eu fiquei 3 dias, né, desacordado. Quando eu acordei, eu estava sóbrio. Há muito tempo que eu já não tinha essa sobriedade, né? Eu falo assim, esse foi o primeiro tapa que eu tomei, é Deus me jogar isso e me levar para lá. O segundo tapa que eu tomei de Deus foi que a primeira pessoa que eu encontrei no quarto, quando eu abri os olhos, foi meu pai. A pessoa que eu menos combinava na minha vida. Olha para você ver como é que é Deus. Como é que Deus faz as coisas certas. E quando eu acordei, ele não viu que eu tinha acordado. Ele estava conversando com a senhora assim,
Aí a senhora falou assim, meu senhor, o que o rapaz tem? Ele olhou e falou assim, falou um palavrão lá e falou assim, devia ter nascido morto. Nossa. Esse rapaz aí só dá problema para nós, dá problema para a família. A esposa dele está lá sozinha, está batalhando, tem 2 filhas e ele está aí enchendo a cara e tal, e foi aquilo. E eu ali escutando aquilo ali, Daniel, do meu pai falar que eu devia ter nascido morto, que eu estava atrapalhando a vida de muita gente, que eu estava me matando e matando muita gente, né? E naquela hora ali, eu levantei os olhos assim da cama com o meu dedo e falei assim, ô pai, não é assim a vida. Eu sou um doente, pai. E ele olhou para mim assustado e saiu. E depois não falou mais nada. Eu vim embora, Deus, desse momento. Eu vim, fiquei em casa, né? E ali eu comecei a repensar a minha vida. Foi nesse momento, olha para você ver como é que é as coisas, né? Como é que as coisas acontecem. Eu comecei a repensar a minha vida ali naquele momento. Olha, a gente trabalhava, quem me conheceu aí, sabia que nós tínhamos um armazém na roça, tinha bar, vendia todo tipo de bebida, né, e tal. E eu cheguei ali naquela ressaca moral ali, de muitos anos, né, e vendo a minha esposa trabalhando sozinha ali, minhas 2 filhas lá, minhas filhas assim, já não querendo chegar perto de mim, aquela coisa ali, minhas meninas muito pequenas. E foi ali que eu senti a força de uma oração, né? Foi ali que eu vi que eu estava perdido. E foi por quantos anos? De 14 anos? Não, o que eu falo assim, às vezes eu falo para as pessoas assim, eu me apresento, quando eu vou dar um testemunho, eu me apresento para as pessoas, né, meu nome e tudo, e falo, olha, eu sou alcoólatra. Mas Deus de 95, 10 de outubro de 95, que eu estou sóbrio. Mas eu falo assim, o tempo de alcoolismo. De alcoolismo mesmo, assim, que eu tive problema ali, foi durante uns 6 anos, viu? 6 anos direto. 6. E uns 3 a 4 anos que eu já não tinha mais consciência de nada. Já era o álcool que já me dominava, certo? Uhum. Olha para você ver, hein? O problema, né? A Lucy, eu tirei a Lucy de uma família boa, né? A minha sogra, gente, eu tirei ela lá e ela com 2 filhas e eu nesse problema. Olha que vida, né? Uhum. Que vida. Mas ela nunca me abandonou, né? E isso eu agradeço ela até hoje. Né? Porque é uma doença, né? que não, quando a gente está nela, ela não nos convence que a gente está doente. Enquanto às vezes assim, muitas das vezes a gente precisa ouvir umas palavras igualzinho o senhor ouviu, né? Ou se não perder alguma coisa, perder às vezes até alguém. Às vezes a gente precisa desse chacoalhão, né? Às vezes assim, Deus às vezes ele age, né, nessa forma. Mas Deus, né, por quê? Eu falei assim, você viveu uma vida de 6 anos errada e está tendo as suas consequências, você ainda quer perguntar para Deus, por que Deus, né? Por que está acontecendo isso na minha vida? Está acontecendo isso na sua vida porque você estava vivendo uma vida errada. E tentamos, né? Tentamos de todas as formas pelo bem te trazer e nós não conseguimos. Então tivemos que usar uma forma radical para poder te trazer. Deus ele age nessas formas, né? Ele tenta te trazer no amor, no carinho, na misericórdia, mas infelizmente às vezes nós precisamos tomar um baque, né? Porque foi umas palavras malditas na hora certa. Na hora certa. Né? Porque não são Daniel, palavras essas boas. Palavras que meu pai falou, depois de muito tempo eu compreendi isso, certo? Eu não fiquei com raiva dele, ele tinha que me falar, porque às vezes as coisas, como nós falamos aqui, às vezes não vai pelo amor, vai pela dor, né? E eu fui pela dor, sabe? Eu tive que ouvir isso, eu tive que ouvir ver minha mãe naquele estágio e tudo, né? E passar por isso, certo? E foi aí que eu caí numa real, foi aí que tô sóbrio, Deus de 95, olha para você ver. Trabalhei 6 anos depois, nós ainda mexemos com armazém, 6 anos depois ali mexendo com bebida e tudo,
Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu falo para você que o alcoolismo, todo o tipo de vício não é fácil. É uma luta, é matar um leão todo dia, né? Isso eu falo para você. Mas eu tive essa experiência de vida e hoje eu valorizo muito minha vida. Por aquilo que eu passei, por aquelas dificuldades que eu tive e as dificuldades que eu causei à minha família, meus amigos, minha família, né? Que eu causei a Lucia, minha esposa, e que causei a coisa, né? E depois que Deus me deu essa chance, eu ainda convivi 5 anos, Daniel, com a minha mãe sóbria. Ela teve essa graça. Minha mãe teve essa graça de viver sóbrio 5 anos. Apesar que de vez em quando ela ainda chegava perto da Lucy e falava: Lucy, você tem certeza que o Toninho não está bebendo? Perde a confiança com a gente. Realmente, né? A confiança é uma coisa é difícil de conquistar, mas fácil de perder. E ela, né, daquela vez, Deus daquela vez, assim, ela teve ali e tal, mas eu dei essa alegria no coração. Se ela tivesse morrido antes de eu ter parado de beber, talvez eu cesse um remorso aí, né? E com meu pai, né? Foi que eu tive uma vida muito agitada com meu pai. E no final da vida, depois, 11 anos, eu e a Lucy, né? Nós era mais chegada a ele. Sentei no final da vida, conversei muito com meu pai, senti muito a morte dele e tal. E hoje, igual eu te falei, aquelas palavras que ele pronunciou lá, eram as palavras que eu precisava de ouvir naquela hora. É que Deus mandou ele falar. Porque ele não falou aquilo com ódio de mim, com raiva de mim. Ele estava com raiva da maneira que eu estava vivendo e da maneira que eu estava tratando a minha família. Né? Deus mandou que a senhorinha cutucar ele, né? Cutucar ele. Dar uma cutucada nele aqui para ele soltar. Né? Porque foi bem na hora que você estava acordando. Foi na hora que eu acordei, eu estava 3 dias. Pois é, ué. Eu poderia ter perguntado antes, né? Mas foi na hora que você acordou. Então a gente vê o manifestar de Deus ali, né? Porque às vezes a gente espera uma obra grandiosa, algo grande, para poder acontecer, para a gente achar que agir de Deus. Não, mas Deus ele agiu no acordar, no abrir no olho, e uma senhorinha dá aquela cutucadinha no seu pai, para ele falar as palavras certas na hora certa. Né? Certo. Foi maldita, mas foi na hora certa. Toninho, então nós vamos passar agora para o nosso intervalo agora, viu? Nós falamos aqui da sua vida aqui passada, falamos, né, da escuridão que você passou. Agora nós vamos falar de esperança, né? No nosso próximo programa nós vamos falar de esperança, porque nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente voltar atrás, nunca é tarde para a gente recuperar a confiança em Deus, porque Deus, ele olha para aquele bêbado, ele não enxerga aquele bêbado, ele enxerga aquele pessoa que pode ser amanhã, né? Então, ele só espera as nossas atitudes, o nosso querer. Nós precisamos querer algo. Então, vamos passar aqui para o nosso apoio cultural e já nós voltamos com mais esse papo que tá maravilhoso aqui. Então, já, gente, daqui a pouquinho...